Prefácio. Antes de começarmos, eis aqui duas histórias sobre meus amigos e mentores, Amos Tversky e Daniel Kahneman. Elas fornecem algumas pistas sobre o que esperar deste livro. Esforços para agradar Amos. Mesmo para aqueles que não conseguem lembrar onde deixaram as chaves, a vida oferece momentos inesquecíveis. Alguns são acontecimentos públicos. Se você for tão velho quanto eu, um desses momentos pode ser o dia em que John Kennedy foi assassinado. Primeiro ano de faculdade, jogando basquete na quadra. Para qualquer um com idade suficiente para estar lendo este livro, 11 de setembro de 2001 é outro desses momentos. Eu tinha acabado de acordar e escutava o rádio, tentando entender o que se passava. Outros acontecimentos são momentos pessoais, de casamentos até uma tacada certeira de golfe. Para mim, um desses eventos foi um telefonema de Danny Kahneman. Apesar de nos falarmos com frequência e haver centenas de ligações que não deixaram nenhuma lembrança, recordo precisamente de onde eu estava no momento em que recebi essa ligação específica. Foi no começo de 1996 e Danny me ligou para dar a notícia de que seu amigo e colaborador, Amos Tversky, estava com câncer terminal e tinha uma expectativa de 6 meses de vida. Fiquei tão atordoado que precisei passar o telefone para minha esposa enquanto me recompunha. Qualquer notícia de um bom amigo morrendo é chocante, mas a previsão de falecimento de Amos, aos 59 anos, não parecia cabível. Amos, cujos artigos e palestras eram perfeitos e cuja mesa tinha apenas um bloco e um lápis alinhados em paralelo sobre ela, não encarou de forma corriqueira a perspectiva de sua morte. Ele tratou a notícia com discrição até não ser mais capaz de ir ao trabalho. Antes disso, apenas um grupo pequeno sabia, no qual 2 dos meus amigos próximos estavam incluídos. Não tínhamos permissão de contar o que sabíamos para ninguém, exceto nossas esposas. Então nos revezamos para consolar uns aos outros durante os 5 meses em que mantivemos essa terrível notícia apenas entre nós. Amos não desejava tornar pública a sua doença, porque não queria dedicar seus últimos meses representando o papel de moribundo. Havia trabalho a fazer. Ele e Danny decidiram editar um livro, uma coletânea de artigos de autoria deles e de outros no campo da psicologia, no qual foram pioneiros: o estudo do julgamento e da tomada de decisões. Chamaram o livro de Escolhas, Valores e Enquadramentos. Amos queria basicamente fazer as coisas de que mais gostava: trabalhar, passar o tempo com sua família e assistir a jogos de basquete. Durante esse período, não incentivou visitas de pessoas que desejassem lhe oferecer condolências, mas visitas de trabalho eram permitidas. Então fui vê-lo cerca de 6 semanas antes de morrer, sob o fino disfarce de terminar um artigo no qual vínhamos trabalhando. Passamos algum tempo no artigo e aí assistimos a um jogo das eliminatórias da NBA. Amos foi sábio em praticamente todos os aspectos de sua vida, inclusive ao lidar com a doença. Depois de consultar um especialista em Stanford acerca de seu prognóstico, concluiu que arruinar seus meses finais com tratamentos inúteis, que o deixariam muito prostrado e, na melhor das hipóteses, estenderiam sua vida em algumas semanas, não era uma opção muito tentadora. Sua sagacidade permaneceu afiada. Ele explicou ao seu oncologista que o câncer não é um jogo de soma zero. O que é ruim para o tumor não é necessariamente bom para mim. Um dia, em um telefonema, perguntei-lhe como estava se sentindo. Ele respondeu: Sabe, é engraçado. Quando você pega uma gripe, parece que vai morrer, mas quando está morrendo, você se sente bem a maior parte do tempo. Amos faleceu em junho e o velório foi em Palo Alto, Califórnia, onde ele e sua família moravam. Seu filho, Oren, fez um breve discurso na cerimônia e citou um bilhete que Amos lhe escrevera dias antes de morrer. Sinto que nos últimos dias a gente vem contando anedotas e eventos com a intenção de que sejam lembrados, pelo menos por algum tempo. Se bem me recordo,
existe uma antiga tradição judaica de que a história e sabedoria são transmitidas de uma geração a outra, não por meio de aulas e livros, mas por meio de anedotas, eventos engraçados e piadas apropriadas. Depois do velório, os Tversky fizeram na sua casa a recepção da Shivá, tradicional luto judaico. Era uma tarde de domingo. Em certo momento, alguns de nós fomos à sala de TV para pegar o fim de um jogo da NBA. Sentimos-nos um pouco envergonhados, mas então o outro filho de Amos, Tal, teve a iniciativa de dizer: se Amos estivesse aqui, teria votado a favor de gravarmos o velório e assistir ao jogo. Desde que conhecíamos em 1977, passei a aplicar um teste extraoficial a todo amigo artigo que eu escrevia. Será que Amos aprovaria este artigo? Meu amigo Eric Johnson, que vocês conhecerão mais adiante, pode atestar que um artigo que escrevemos juntos levou 3 anos para ser publicado depois de ter sido aceito por uma revista especializada. O editor, os pareceristas e Eric estavam todos contentes com o artigo, mas Amos estava incomodado com um ponto e eu queria atender a sua objeção. Fiquei atracado com aquele artigo, enquanto o coitado do Eric vinha tentando uma promoção acadêmica sem ter o texto em seu currículo. Felizmente, Eric havia escrito uma profusão de outros artigos fortes, então meu entrave não lhe custou o emprego. Com o tempo, Amos acabou ficando satisfeito. Ao escrever este livro, levei a sério o bilhete de Amos para Owen. O livro não é do tipo que se poderia esperar de um professor de economia. Não é nem um tratado, nem uma controvérsia. É claro que haverá discussões sobre pesquisas, mas haverá também os episódios interessantes, as histórias, possivelmente engraçadas e até mesmo a piada peculiar. Danny, a respeito das minhas melhores qualidades. Certo dia, no começo de 2001, eu estava visitando Danny Kahneman em sua casa, em Berkeley. Estávamos na sala jogando conversa fora, como muitas vezes fazemos. De repente, Danny se lembrou de que tinha combinado uma ligação telefônica com Roger Lowenstein, um jornalista que estava escrevendo um artigo sobre o meu trabalho para o New York Times Magazine. Roger, autor do conhecido livro Quando os Gênios Falham, entre outros, naturalmente queria conversar com meu velho amigo Danny. Aqui surgiu um dilema. Eu devia sair da sala ou escutar a conversa? Fique, disse Danny, vai ser divertido. A entrevista começou. Ouvir um amigo contar uma velha história a seu respeito não é muito empolgante, e ouvir alguém elogiando você é sempre constrangedor. Peguei alguma coisa para ler, e a minha atenção vagou para outros temas, até que ouvi Danny dizer: ah, a melhor coisa em relação ao Thaler, o que realmente o torna especial, é que ele é preguiçoso. O quê? É isso mesmo? Eu jamais negaria que sou preguiçoso. Mas será que Danny achava que a minha preguiça era a minha única grande qualidade? Comecei a agitar as mãos e balançar loucamente a cabeça, mas Danny continuou, exaltando as virtudes da minha indolência. Até hoje, ele insiste que foi um grande elogio. A minha preguiça, afirma ele, significa que eu trabalho apenas em questões suficientemente intrigantes para superar essa tendência negligente de evitar a labuta. Sou mesmo Danny para transformar a minha preguiça em qualidade. Mas aí está. Antes de seguir com a leitura, você deve ter em mente que este livro foi escrito por um homem comprovadamente preguiçoso. O lado positivo é que, segundo Danny, só vou incluir coisas que sejam interessantes, pelo menos para mim. Primórdios, 1970-1978. Fatores supostamente irrelevantes. Bem cedo na minha carreira de professor, sem querer conseguir irritar a maioria dos meus alunos do curso de microeconomia. E por incrível que pareça, não teve nada a ver com algo que eu tenha dito em aula. O problema foi causado por um exame. Eu tinha composto uma prova para distinguir 3 amplos grupos de alunos: os astros, que realmente dominavam a matéria; o grupo intermediário, que compreendia os conceitos básicos; e o grupo de baixo, que simplesmente não entendia nada.
Para ter sucesso nessa tarefa, o exame devia ter algumas questões que apenas os alunos de nível mais alto poderiam acertar, o que indicava a dificuldade do teste. Tive êxito na minha meta. Houve uma grande variação de resultados, mas os alunos ficaram em polvorosa quando receberam as notas. A principal queixa era de que a média tinha sido só 72 pontos em 100. A reação foi inusitada, porque essa média numérica não tinha nenhum efeito na distribuição das notas de avaliação, pois nos critérios de classificação de desempenho daquela escola, a nota média era B ou B+, e apenas um reduzido número de alunos ficava com avaliação abaixo de C. Eu havia antecipado a possibilidade de que uma média numérica baixa pudesse causar alguma confusão. Então informei em classe como os números seriam traduzidos nas notas reais. Qualquer coisa acima de 80 ganharia A ou A-. Resultados acima de 65 ficariam com alguma variação de B. E somente resultados abaixo de 50 corriam perigo de ficar com uma variação inferior a C. Essa distribuição de notas não era diferente da usual, mas esse anúncio não teve nenhum efeito aparente no ânimo dos alunos. Eles continuaram detestando meu exame e tampouco estavam muito contentes comigo. Como jovem professor, preocupado em manter o meu emprego, eu estava determinado a fazer alguma coisa em relação a isso, mas não queria deixar os meus exames mais fáceis. O que fazer? Finalmente, uma ideia me ocorreu. No exame seguinte, fiz com que o número total de pontos possíveis fosse 137 em vez de 100. Essa versão acabou ficando um pouquinho mais difícil que a primeira, com os alunos acertando apenas 70% das respostas, mas a média numérica foi de animadores 96 pontos. Os alunos ficaram encantados. A nota real de ninguém foi afetada por essa mudança, mas todo mundo ficou feliz. Desse momento em diante, sempre que ministrava o curso, dava exames com um total de 137 pontos, número que escolhi por dois motivos. Primeiro, porque produzia uma média acima dos 90 pontos, com alguns alunos chegando a alcançar resultados acima de 100, o que gerava uma reação que beirava o êxtase. Segundo, como a divisão por 137 não era fácil de fazer de cabeça, a maioria dos alunos não se dava ao trabalho de converter os resultados em porcentagens. Para que você não pense que eu os estava enganando, em anos subsequentes incluí a seguinte declaração impressa em negrito no programa de estudos do curso: os exames terão um total de 137 pontos em vez dos habituais 100. Esse sistema de pontuação não tem efeito na nota de avaliação que você recebe no curso, mas parece que deixa você mais contente. E, de fato, depois que fiz a mudança, nunca mais ouvi uma única queixa de que meus exames eram difíceis demais. Aos olhos de um economista, meus alunos estariam exibindo um comportamento desviante. Com isso, quero dizer que suas ações eram inconsistentes com o modelo idealizado de comportamento que está no cerne daquilo que chamamos teoria econômica. Para um economista, uma pontuação de 96 em 137, 70%, em vez de 72 em 100, não apresenta motivos para deixar alguém mais contente, mas meus alunos ficaram. Ao perceber isso, fui capaz de montar o tipo de exame que queria e ainda assim impedir que os alunos ficassem resmungando. Há 4 décadas, desde meu tempo de estudante de pós-graduação, venho me ocupando com relatos que contenham alguma das infinitas maneiras pelas quais pessoas reais diferem das criaturas ficcionais que habitam os modelos econômicos. Nunca foi minha intenção dizer que há algo de errado com as pessoas. Nós somos apenas seres humanos, Homo sapiens. Na verdade, o problema está no modelo usado pelos economistas, um modelo que substitui o Homo sapiens por uma criatura ficcional chamada Homo economicus, que gosto de chamar abreviadamente de Econ. Em comparação com esse mundo imaginário de Econs, os humanos incidem em vários desvios. Isso significa que os modelos econômicos fazem uma porção de previsões ruins, que podem ter consequências muito mais sérias
do que aborrecer um grupo de estudantes. Quase nenhum economista previu a chegada da crise de 2007 e 2008. Pior, muitos acharam que tanto o colapso quanto suas consequências eram impossíveis de acontecer. Ironicamente, a existência de modelos formais baseados nessa concepção errônea do comportamento humano é o que confere à economia sua reputação como a mais poderosa das ciências sociais, de duas maneiras distintas. A primeira é indiscutível. De todos os cientistas sociais, os economistas têm o predomínio da influência em políticas públicas. Na verdade, a economia detém um controle quase integral sobre a assessoria para políticas públicas. Até bem recentemente, cientistas sociais de outras áreas quase não eram convidados à mesa, e quando isso acontecia, ficavam relegados ao equivalente da mesa das crianças em um encontro de família. A segunda maneira é a intelectual, pois a economia é considerada a mais potente das ciências sociais nesse quesito. Esse poder deriva do fato de a economia ter uma teoria unificada, central, da qual provém quase todo o restante. Se você usa a expressão teoria econômica, as pessoas sabem a que você está se referindo. Nenhuma outra ciência social tem uma fundação semelhante. Ao contrário, teorias em outras ciências sociais tendem a se voltar a propósitos específicos para explicar o que acontece em um determinado conjunto de circunstâncias. Na verdade, os economistas frequentemente comparam a economia com a física. Assim como a física, ela é construída a partir de algumas premissas centrais. A premissa central da teoria econômica é que as pessoas escolhem por otimização. De todos os bens e serviços a adquirir, uma família opta pelo melhor dentro de suas possibilidades de compra. Mais ainda, presume-se que as crenças que motivam as escolhas das econs sejam imparciais, isto é, nós escolhemos com base naquilo que os economistas chamam de expectativas racionais. Se pessoas começando um novo negócio acreditam que sua chance de dar certo é, em média, de 75%, então essa deve ser uma estimativa boa do número real de negócios que dão certo. Os econs não incorrem em excesso de confiança. Essa premissa de otimização condicionada, ou seja, escolher o melhor a partir de um orçamento limitado, combina-se com outro cavalo de batalha essencial da teoria econômica, o do equilíbrio. Em mercados competitivos onde os preços são livres para subir e descer, eles flutuam de tal modo que a oferta é igual à demanda. Para simplificar um pouco, podemos dizer que a otimização mais equilíbrio igual à economia. Essa é uma combinação poderosa, algo que as outras ciências sociais não conseguem se equiparar. Existe, no entanto, um problema. As premissas sobre as quais a teoria econômica se fundamenta são falhas. Em primeiro lugar, os problemas de otimização que as pessoas comuns enfrentam são muitas vezes difíceis demais para que elas os resolvam ou sequer cheguem perto de resolver. Até mesmo uma ida a uma mercearia de tamanho razoável oferece ao comprador milhões de combinações de itens que estão dentro do orçamento familiar. Será que a família realmente escolhe a melhor? E, é claro, nós nos deparamos com problemas muito mais difíceis do que uma ida à mercearia, tais como escolher uma carreira, a hipoteca da casa ou um cônjuge. Dados os índices de fracasso que observamos em todos esses domínios, seria difícil defender o ponto de vista de que todas essas escolhas são ideais. Em segundo lugar, as crenças a partir das quais as pessoas fazem suas escolhas não deixam de ser enviesadas. Excesso de confiança pode ser um termo inexistente no dicionário dos economistas, mas é uma característica bem estabelecida da natureza humana, e há incontáveis outros vieses que têm sido documentados pelos psicólogos. Terceiro, há muitos fatores que o modelo de otimização deixa de fora, como ilustra a minha história sobre o exame de 137 pontos. Em um mundo de econs, há uma lista longa de coisas que são supostamente irrelevantes. Mesmo faminto ao fazer compras no domingo,
nenhum Econ compraria uma porção particularmente grande daquilo que pretende jantar só na terça-feira. A sua fome de domingo deveria ser irrelevante para a escolha do tamanho da sua refeição de terça. Se já estivesse satisfeito, um Econ não comeria toda a enorme refeição de terça-feira só porque pagou por ela e detesta desperdício. Para um Econ, o preço pago no passado por algum alimento não é relevante para a decisão sobre quanto comer agora. Um Econ também não esperaria um presente no aniversário de casamento ou nascimento. Que diferença faz uma data? E ficaria perplexo com a simples ideia de dar presentes. Um Econ saberia que o melhor presente possível é dinheiro vivo. Ele permite que o presenteado compre qualquer coisa que considerar ideal. Mas a menos que você seja casado com uma economista, não aconselho a dar dinheiro vivo no seu próximo aniversário de casamento. Pensando bem, mesmo que a sua esposa seja economista, provavelmente não é uma boa ideia. Você sabe, e eu sei, que não vivemos em um mundo de ecos, vivemos em um mundo de humanos. E, igualmente, a maioria dos economistas também é humana, portanto, sabem que não vivem em um mundo de ecos. Adam Smith, o pai do pensamento econômico moderno, reconheceu explicitamente esse fato. Antes de escrever A Riqueza das Nações, seu opus magnum, escreveu um livro dedicado ao tópico das paixões humanas, uma palavra que não aparece em nenhum livro-texto de economia. Econs não têm paixões, são otimizadores de sangue frio. Pense no Sr. Spock de Star Trek. No entanto, esse modelo de comportamento econômico baseado em uma população constituída apenas de Econs floresceu, alçando a economia ao pedestal de influência no qual ela agora se encontra. Críticas ao longo dos anos têm sido varridas por uma profusão de desculpas pobres e alternativas implausíveis cujas explicações partem de evidências empíricas constrangedoras. Mas, uma a uma, essas críticas têm sido amparadas por uma série de estudos que aumentaram progressivamente as apostas em um jogo. É fácil desconsiderar uma história acerca das notas de um exame. É mais difícil desconsiderar estudos que documentam escolhas ruins em domínios de altos montantes, como poupança para aposentadoria, escolha de uma hipoteca ou investimentos no mercado de ações. E é impossível desconsiderar a série de explosões de crescimento, bolhas e colapsos que observamos nos mercados financeiros, a começar por 19 de outubro de 1987, dia em que os preços das ações caíram mais de 20% em todo o mundo, mesmo sem qualquer outra má notícia relevante. Isso foi seguido por uma bolha e um colapso nas ações de tecnologia que rapidamente viraram uma bolha no mercado imobiliário, a qual, por sua vez, causou uma crise financeira global ao rebentar. É hora de parar de inventar desculpas. Precisamos de uma abordagem enriquecida para fazer pesquisas econômicas, uma abordagem que reconheça a existência e relevância dos humanos. A boa notícia é que não precisamos jogar fora tudo o que sabemos acerca do funcionamento de economias e mercados. Teorias baseadas na premissa de que todo mundo é um eco não devem ser descartadas. Elas continuam sendo úteis como ponto de partida para modelos mais realistas. Em algumas circunstâncias especiais, como problemas de fácil resolução ou com pessoas altamente especializadas nas habilidades relevantes ao caso, modelos de econs podem fornecer uma boa aproximação do que acontece no mundo real. Mas, como veremos, essas situações são a exceção e não a regra. Além disso, muito do que os economistas fazem é coletar e analisar dados sobre o funcionamento dos mercados, trabalho feito com cuidado e conhecimento estatístico. E muito importante salientar, a maioria dessas pesquisas não depende da premissa de que as pessoas otimizam. Duas ferramentas de pesquisa que emergiram nos últimos 25 anos expandiram imensamente o alcance dos economistas para o estudo do mundo. A primeira é o uso de experimentos por meio de testes controlados randomizados, há muito tempo em uso em outros campos científicos, como a medicina. O estudo típico investiga o que acontece quando algumas pessoas recebem algum tratamento de interesse. A segunda abordagem
é o uso tanto de experimentos que ocorram naturalmente, por exemplo, quando algumas pessoas estão inscritas em um curso e outras não, quanto de técnicas econométricas inteligentes que consigam detectar o impacto de tratamentos, ainda que ninguém tenha planejado a situação para esse propósito. Essas novas ferramentas geraram estudos sobre uma vasta gama de tópicos importantes para a sociedade. Entre os tratamentos estudados, incluem-se o aumento do nível educacional, o ensino em uma turma menor ou com um professor melhor, o oferecimento de consultorias administrativas, a ajuda na procura de emprego, a condenação à prisão, a mudança para um bairro menos pobre, o atendimento médico de um serviço público de saúde e assim por diante. Esses estudos mostram que é possível aprender muita coisa sobre o mundo, sem impor modelos baseados em otimização. Em alguns casos, fornecem evidências seguras, com as quais é possível testar tais modelos e averiguar se eles se encaixam nas respostas humanas reais. A premissa de que todos os agentes estão otimizando não é fundamental para boa parte da teoria econômica, mesmo que a população em estudo seja de especialistas. Por exemplo, é bastante segura a predição de que uma baixa no preço de fertilizante faz com que os agricultores o utilizem em maior quantidade, mesmo que muitos deles demorem a mudar suas práticas em resposta às condições de mercado. A predição é segura porque é vaga. Ela revela apenas a direção para a qual se encaminha o resultado. Isso equivale a prever que, quando maçãs caírem da árvore, elas cairão para baixo e não para cima. A previsão está certa no que afirma, mas não é exatamente a lei da gravidade. Os economistas se metem em apuros quando fazem alguma previsão altamente específica que depende de todo mundo ser economicamente sofisticado. Voltemos ao exemplo da agricultura. Digamos que os cientistas descubram que os agricultores teriam melhores resultados usando mais ou menos fertilizante do que tem sido costume. Caso se pressuponha que as pessoas fazem a coisa certa uma vez que têm a informação adequada, então a única receita para uma política apropriada é tomar tal informação acessível a todos. Publicar essas descobertas, torná-las prontamente acessíveis aos agricultores e deixar a magia dos mercados cuidar do resto. A menos que todos os agricultores sejam econs, este é um mau conselho. Talvez empresas multinacionais de alimentos sejam rápidas em adotar os mais recentes achados de pesquisa. Mas e o comportamento de camponeses agricultores na Índia ou na África? De maneira similar, se você acredita que todo mundo vai poupar exatamente a quantia certa para a aposentadoria, como qualquer econ faria, e concluir a partir dessa análise que não há razão para ajudar as pessoas a poupar, digamos, criando planos de previdência, então estará perdendo a chance de melhorar a situação de muita gente. E se você acredita que bolhas financeiras são teoricamente impossíveis e é o responsável por um banco central, então poderá cometer erros sérios, o que Alan Greenspan, para seu crédito, admitiu ter acontecido com ele. Não precisamos parar de inventar modelos abstratos que descrevam o comportamento de econs imaginários. Porém, precisamos parar de presumir que esses modelos são descrições acuradas do comportamento e parar de basear decisões sobre políticas em tais análises falhas. E temos que começar a prestar atenção àqueles fatores supostamente irrelevantes que daqui por diante abreviei de FSIs. Se já é difícil mudar a mentalidade das pessoas em relação ao que comem no café da manhã, imagine em relação aos problemas dos quais trabalharam a vida toda. Durante anos, muitos economistas resistiram intensamente ao apelo de basear seus modelos em caracterizações mais precisas do comportamento humano. Mas, graças ao influxo de economistas jovens e criativos, dispostos a assumir alguns riscos e romper com os modos tradicionais de fazer economia, o sonho de uma versão enriquecida de teoria econômica está sendo realizado. O campo veio a se tornar conhecido como economia comportamental. Não se trata de outra disciplina, ainda é economia, mas é economia feita com fortes contribuições de boa psicologia e de outras ciências sociais.
A razão básica para adicionar humanos às teorias econômicas é melhorar a acurácia das predições feitas a partir delas. Mas há outros benefícios em incluir pessoas reais à mistura. A economia comportamental é mais interessante e mais divertida do que a economia tradicional. É a ciência não sombria. A economia comportamental é agora um ramo em crescimento e seus adeptos podem ser encontrados nas melhores universidades ao redor do mundo. Economistas e cientistas comportamentais estão se tornando, de forma mais ampla, uma pequena parte do establishment responsável pela criação de políticas públicas em tempos recentes. Em 2010, o governo do Reino Unido formou uma equipe de análises comportamentais, o Behavioral Insights Team, e agora outros países estão se juntando a esse movimento para criar equipes especiais com a missão de incorporar os achados de outras ciências sociais à formulação de políticas públicas. O mundo dos negócios também está aderindo, percebendo que uma compreensão mais profunda do comportamento humano é tão importante para dirigir um empreendimento bem-sucedido quanto a compreensão de demonstrações financeiras e a gestão de operações. Afinal, são humanos que dirigem empresas e seus funcionários e clientes também são humanos. Esse livro é a história de como isso aconteceu, ou melhor, de como eu vi acontecer. Embora não tenha feito toda a pesquisa, como vocês já sabem, sou preguiçoso demais para isso, eu estava por perto no começo e participei do movimento que criou esse campo. Seguindo o dito de Amos, haverá muitas histórias pela frente, porém os meus principais objetivos são contar a narrativa de como tudo aconteceu e explicar algumas das coisas que aprendemos pelo caminho. Sem nenhuma surpresa, houve muitas querelas com tradicionalistas que defendiam a maneira usual de se lidar com a economia. Esses atritos nem sempre foram divertidos na época, mas como uma experiência de viagem ruim, dão boas histórias depois, e a necessidade de lutar nessas batalhas tornou o campo mais forte. Como qualquer outra história, esta não segue em progressão linear, com uma ideia levando naturalmente a outra. Muitas ideias foram se infiltrando em épocas diferentes e com velocidades diferentes. Como resultado, a estrutura organizacional do livro é, ao mesmo tempo, cronológica e por tópicos. Eis uma breve prévia. Começamos nos primórdios, lá longe, na época em que eu era aluno de pós-graduação, estava coletando exemplos para uma lista de comportamentos estranhos que não pareciam se encaixar nos modelos que estava aprendendo em aula. A primeira seção do livro é dedicada àqueles primeiros anos em Mata Virgem e descreve alguns dos desafios que foram vencidos pelos muitos que questionavam o valor dessa empreitada. Voltamos-nos então para a série de tópicos que ocuparam a maior parte da minha atenção durante os primeiros 15 anos de minha carreira de pesquisa: contabilidade mental, autocontrole, justiça e finanças. Meu objetivo é explicar o que meus colegas e eu aprendemos ao longo do caminho, de modo que você mesmo possa usar essas percepções para melhorar a sua compreensão sobre seus colegas humanos. Mas também pode haver lições proveitosas sobre como tentar mudar a maneira como as pessoas pensam sobre as coisas, especialmente quando fazem um grande investimento na manutenção do status quo. Posteriormente, voltamos-nos para esforços de pesquisa mais recentes, desde o comportamento dos motoristas de táxi em Nova York, passando pelo recrutamento de jogadores na NFL, a Liga de Futebol Americano, até o comportamento de participantes em programas de apostas com valores altos na TV. No final, chegamos a Londres, a número 10 da Downing Street, onde está emergindo um novo conjunto de desafios e oportunidades animadores. Meu único conselho para ler o livro é parar de ler quando ele deixar de ser divertido. Se fizer o contrário disso, bem, isso seria apenas mais um desvio. Capítulo 2: O efeito posse. Comecei a ter ideias divergentes sobre teoria econômica quando era aluno de pós-graduação no Departamento de Economia da Universidade de Rochester, localizada no interior do estado de Nova York.
Embora tivesse receios em relação à parte do material apresentado nas minhas aulas, não conseguia afirmar se o problema estava na teoria ou na minha compreensão falha da matéria. Eu não era nenhum gênio. Naquele artigo de Roger Lowenstein para o New York Times Magazine, o orientador de minha tese, Sherwin Rosen, fez a seguinte avaliação da minha carreira como aluno de pós-graduação. Não esperávamos muito dele. O tópico da minha tese, soava provocativo: o valor de uma vida. Mas a abordagem era convencional do início ao fim. Conceitualmente, o modo apropriado de pensar nessa questão foi captado pelo economista Thomas Schelling, no seu maravilhoso ensaio intitulado A Vida que Você Salva Pode Ser a Sua. Muitas vezes meus interesses se cruzaram com os de Schelling, um dos primeiros simpatizantes e colaboradores do que agora chamamos de economia comportamental. Eis uma passagem famosa de seu ensaio. Imagine uma menina com 6 anos de idade e cabelos castanhos. Ela precisa de milhares de dólares para uma operação que prolongará sua vida até o Natal. A agência de correio receberá uma enxurrada de moedas e trocados para salvá-la. Mas se sair uma reportagem dizendo que sem o repasse de impostos as instalações do hospital de Massachusetts se deteriorarão e haverá um aumento quase imperceptível de mortes evitáveis, pouquíssimas pessoas vão deixar cair uma lágrima ou correr para pegar o talão de cheques. Shelley descreve do mesmo jeito que fala, com um sorriso irônico e um brilho travesso no olhar. Ele quer deixar você um pouco desconfortável. Aqui, a história da menina doente é uma forma vívida de captar a principal contribuição do artigo. O hospital representa o conselho que Schelling chama de vida estatística, em oposição à menina, que representa uma vida identificada. Ocasionalmente nos deparamos no mundo real com exemplos de vidas identificadas em risco, tais como o emocionante resgate dos mineiros soterrados. Conforme observa Schelling, raramente permitimos que qualquer vida identificada seja extinta unicamente pela falta de dinheiro. Mas é claro que milhares de pessoas não identificadas morrem diariamente por falta de coisas simples, como mosquiteiros, vacinas ou água limpa. Ao contrário da menina doente, uma típica decisão de política pública em âmbito doméstico é abstrata, carece de impacto emocional. Suponha que estejamos construindo uma nova rodovia e os engenheiros de segurança nos digam que fazer a faixa divisória central 1 metro mais larga custará 42 milhões de dólares e evitará 1,4 acidentes fatais por ano durante 30 anos. Será que devemos fazer? É claro que não sabemos a identidade dessas vítimas. São meramente vidas estatísticas. Mas para decidir a largura da faixa central, precisamos de um valor a ser atribuído a essas vidas prolongadas, ou mais nitidamente, salvas por essa despesa. Em um mundo de Econs, a sociedade não pagaria mais para salvar uma vida identificada do que para salvar 20 vidas estatísticas. Conforme observou Schelling, a pergunta certa interroga quantos usuários dessa rodovia, e talvez seus amigos e familiares, estariam dispostos a pagar para tornar cada viagem um pouquinho mais segura. Schelling havia formulado a pergunta correta, mas ainda não tinha aparecido ninguém com uma forma de respondê-la. Para resolver o problema, precisa-se de alguma situação na qual as pessoas façam escolhas que envolvam um trade-off entre dinheiro e risco de morte. Daí é possível inferir a disposição delas em pagar por segurança. Mas onde observar tais escolhas? O economista Richard Zeckhauser, aluno de Schelling, observou que a roleta russa oferece um meio de se pensar sobre o problema. Eis aqui uma adaptação do seu exemplo. Suponha que Aidan seja solicitado a jogar roleta russa com uma metralhadora com muitas câmaras, digamos 1000, das quais 4 foram escolhidas ao acaso para terem munição. Aidan deve puxar o gatilho uma vez. A arma está regulada para tiro único, felizmente. Quanto Aidan estaria disposto a pagar para remover uma bala?
Embora a formulação da roleta russa de Zeckhauser apresente o problema de forma elegante, não nos ajuda a obter nenhum número. Conduzir experimentos dos quais sujeitos apontam uma arma carregada para a própria cabeça não constitui um método factível para a obtenção de dados. Enquanto ponderava sobre essas questões, tive uma ideia. Suponha que eu pudesse obter dados sobre as taxas de mortalidade de diversas profissões, inclusive ocupações perigosas como mineração, derrubada de árvores e limpeza de vidraças em arranha-céus, e ocupações mais seguras como agricultura, vendas e limpeza de janelas em casas baixas. Em um mundo de Econs, os serviços mais arriscados teriam que pagar mais, caso contrário, ninguém os faria. Na verdade, os adicionais aos serviços mais perigosos precisariam recompensar os trabalhadores por assumirem os riscos envolvidos, além dos outros aspectos do trabalho. Assim, se eu também pudesse obter dados sobre o salário de cada ocupação, poderia estimar o número sugerido pela análise de Schelling, sem pedir a ninguém que jogasse roleta russa. Procurei, mas não consegui encontrar nenhuma fonte de taxas de mortalidade por ocupação. Meu pai, Alan, veio em meu auxílio. Ele era atuário, um desses tipos matemáticos que desenvolve maneiras de calcular risco para companhias de seguro. Perguntei-lhe se ele seria capaz de conseguir dados de mortalidade por ocupação. Logo recebi um exemplar fino, vermelho, de capa dura, de um livro publicado pela Society of Actuaries, que listava exatamente os dados de que eu precisava. Associando dados de salário por categoria profissional, os quais são facilmente acessíveis, com as taxas de mortalidade por ocupação, pude estimar a quantia a oferecer para que as pessoas aceitem um trabalho com um risco de morte mais alto. Ter a ideia e obter os dados foi um bom começo, mas fazer o exercício estatístico corretamente era essencial. Eu precisava achar um orientador no departamento de economia que pudesse se interessar por minha tese. A escolha óbvia era o promissor economista do trabalho mencionado antes, Sherwin Rosen. Nunca tínhamos trabalhado juntos, mas o tema de minha tese estava relacionado com um trabalho teórico que ele estava fazendo. Então Sherwin concordou em se tornar meu orientador. Seguimos adiante e publicamos em coautoria um artigo baseado na minha tese, intitulado, naturalmente, O Valor de Salvar uma Vida. Versões atualizadas dos números que estimamos naquela época ainda são usadas em análises governamentais de custo-benefício. A estimativa correta é de aproximadamente 7 milhões de dólares por vida salva. Enquanto trabalhava na minha tese, achei interessante a ideia de fazer algumas perguntas hipotéticas às pessoas, como outro modo de elicitar preferências referentes aos trade-offs entre dinheiro e risco de morte. Para redigir essas questões, primeiro eu precisava me decidir entre as duas formas de fazer a pergunta: disposição a pagar ou disposição a receber. A primeira indaga quanto você pagaria para reduzir a sua probabilidade de morrer no próximo ano, para, digamos, uma chance de 1 em 1000. Considerando essa mesma proporção, a segunda indaga quanto dinheiro você exigiria para me permitir um aumento em seu risco de morte. Como contexto, tenha em mente que um morador de 50 anos nos Estados Unidos enfrenta o risco de morte anual de aproximadamente 4 em 1000. Eis uma questão típica que apresentei no ambiente da sala de aula. Os alunos responderam a ambas as versões da questão. A. Suponha que, assistindo a esta aula, você tenha se exposto a uma rara doença fatal. Caso contraia a doença, você terá uma morte rápida e indolor em algum momento da próxima semana. A chance de contágio é de 1 em 1000. Contra a doença, temos uma única dose de antídoto, a qual venderemos a quem fizer a oferta mais alta. Se você tomar esse antídoto, o risco de morrer pela doença cai para zero. Qual é o máximo que você estaria disposto a pagar pelo antídoto? Caso você não tenha dinheiro,
Nós lhe emprestaremos o valor a ser pago pelo antídoto, com taxa zero de juros e 30 anos para ressarcimento. B. Pesquisadores no hospital da universidade estão fazendo uma pesquisa sobre a mesma doença rara. Eles precisam de voluntários dispostos a ficar por 5 minutos em uma sala e se expor ao mesmo risco de contágio, chance de 1 em 1000 e de uma morte rápida e indolor na próxima semana. Não haverá antídoto disponível. Qual é a quantia mínima em dinheiro que você exigiria para participar dessa pesquisa? A teoria econômica tem uma forte premissa sobre como as pessoas deveriam responder às duas versões dessa pergunta. As respostas deveriam ser praticamente iguais. Para uma pessoa de 50 anos respondendo, o trade-off entre dinheiro e risco de morte não deveria ser muito discrepante entre as duas opções. Passar de um risco de 0,005 ou 5 em 1000 para 0,004, 4 em 1000. Na pergunta A, passar de um risco de 0,004 para 0,005 na versão B. As respostas variaram largamente entre os participantes, mas um padrão claro veio à tona. As respostas às duas perguntas não chegaram nem perto de ser iguais. Respostas típicas seguiam mais ou menos esta linha. Eu não pagaria mais de $2.000 na versão A, mas não aceitaria menos de $500.000 na versão B. Na verdade, muitos participantes afirmaram na versão B que não participariam do estudo por valor nenhum. A teoria econômica não está sozinha quando diz que as respostas deveriam ser idênticas. A consistência lógica exige isso. Mais uma vez, considere uma pessoa de 50 anos que, antes de cruzar comigo, tinha uma chance de 0,004 de morrer no próximo ano. Suponha que ela dê as respostas do parágrafo anterior. $2.000 para o cenário A e $500.000 para o cenário B. A primeira resposta implica que o aumento de 0,004 para 0,005 só deixa sua situação pior em $2.000, já que ele não estaria disposto a pagar mais para evitar o acréscimo no risco. Porém, sua segunda resposta diz que ele não aceitaria o mesmo aumento no risco por menos de $500.000. Claramente, a diferença entre um risco de 0,004 e de 0,005 não pode ser no máximo $2.000 e no mínimo $500.000. Essa verdade não é visível para todo mundo. Na realidade, mesmo quando explicada, muita gente resiste, como você deve estar fazendo neste exato momento. Mas a lógica é inescapável. Para um economista, essas descobertas recaem em um ponto entre o intrigante e o absurdo. Eu os mostrarei a Sherwin, e ele me disse para parar de perder meu tempo e voltar a trabalhar na minha tese. Mas eu já tinha sido fisgado. O que estava acontecendo ali? Com toda certeza, o cenário por sua vida em risco era inusitado, mas uma vez tendo começado a buscar exemplos, eu os encontrei por toda parte. Um caso veio de Richard Rosett, o chefe do departamento de economia. Como colecionador veterano de vinhos, ele me disse que na sua adega tinha garrafas que havia comprado muito tempo atrás por $10 e que agora valiam mais de $100. Na verdade, um comerciante de vinhos local, chamado Woody, estava disposto a comprar algumas das garrafas mais antigas de Rose pelos preços correntes. Rose disse que havia uma dessas garrafas em ocasiões especiais, mas jamais sonharia em pagar $100 para adquirir uma delas. E também não vendeu nenhuma de suas garrafas a Woody. Isso é lógico. Se estava disposto a tomar uma garrafa que podia vender por 100, então tomá-la tem que valer mais de 100. Porém, por que não estava disposto a comprar uma garrafa dessas? Na verdade, porque se recusava a comprar garrafas que custavam por volta de $100. Como economista, Rosett sabia que tal comportamento não era racional, mas não conseguia evitar. Todos esses exemplos envolvem o que os economistas chamam de custos de oportunidade. O custo de oportunidade de alguma atividade é aquilo a que você renuncia ao fazê-la.
Se hoje eu sair para uma caminhada, em vez de ficar em casa assistindo ao futebol, então o custo de oportunidade da caminhada é o prazer renunciado de assistir ao jogo. Para a garrafa de US$ 100, o custo de oportunidade de tomar o vinho é o que Wood estava disposto a pagar por ela. Quer Rose beba seu próprio vinho, quer compre uma garrafa, o custo de oportunidade de tomá-la permanece o mesmo. Mas como ilustra o comportamento de Rose, até mesmo economistas têm dificuldade em equiparar custos de oportunidade com custos de tirar o dinheiro do bolso. Desistir da oportunidade de vender algo não machuca tanto quanto tirar o dinheiro da carteira e pagar. Custos de oportunidade são vagos e abstratos quando comparados a dar dinheiro de fato. Meu amigo Tom Russell sugeriu outro caso interessante. Naquela época, o uso de cartões de crédito estava se popularizando e as administradoras de cartões estavam em uma batalha judicial com os lojistas em relação à cobrança de preços diferenciados para compras em dinheiro ou no cartão de crédito. Como os cartões cobram do lojista pelo serviço, alguns comerciantes, particularmente postos de gasolina, queriam cobrar um preço mais alto dos usuários de cartões. É claro que a indústria dos cartões de crédito detestava essa prática. Queriam que os clientes vissem o uso do cartão como gratuito. À medida que o caso foi percorrendo seu tortuoso caminho pelo processo regulatório, o lobby dos cartões optou por se garantir e alterou o foco do conteúdo para a forma. Insistiram que, se uma loja de fato cobrasse preços diferentes entre compras em dinheiro ou cartão, o preço regular seria o preço mais alto, o do cartão de crédito, oferecendo-se um desconto para pagamento em dinheiro. A alternativa determinava como preço regular aquele pago em dinheiro, com os clientes do cartão de crédito sendo obrigados a desembolsar uma sobretaxa. Para um Econ, essas duas políticas são idênticas. Se o preço para pagamento com cartão de crédito é US$ 1,03 e o preço para pagamento em dinheiro é US$ 1, chamar a diferença de 3 centavos de dólar de desconto ou sobretaxa é irrelevante. Mesmo assim, a indústria de cartões de crédito tinha justificadamente uma forte preferência pelo termo desconto. Muitos anos depois, Kahneman e Tversky chamariam essa distinção de enquadramento, framing, mas os comerciantes já tinham um instinto de que o enquadramento tinha importância. Pagar uma sobretaxa é tirar o dinheiro do bolso, enquanto não receber um desconto é um mero custo de oportunidade. Chamei esse fenômeno de efeito posse, porque, no jargão dos economistas, aquilo que você possui é parte da sua dotação, e eu tinha deparado com uma descoberta que sugeria que as pessoas valorizavam mais as coisas que já faziam parte de suas posses do que coisas que tinham apenas o potencial para isso, ou seja, acessíveis, mas não possuídas. O efeito posse, também conhecido como efeito dotação, tem uma influência significativa sobre o comportamento daqueles que cogitam ir a um show ou evento esportivo. Com frequência, o preço no varejo de um determinado ingresso é bem abaixo do preço de mercado. O sortudo que conseguir um ingresso, seja por esperar na fila ou por clicar mais rápido em um site de vendas, terá uma decisão a tomar: ir ao evento ou vender o ingresso. Hoje em dia, há em muitas partes do mundo um mercado simples, legalizado, para a venda de ingressos em sites, de modo que os detentores dos bilhetes não precisem mais ficar anunciando a venda na frente do local do evento para poder concretizar o lucro inesperado que conseguiram quando compraram um item altamente valorizado. Pouca gente, além de economistas, pensa corretamente sobre essa decisão. Um bom exemplo disso envolve o economista Dean Carlin, da Universidade de Yale. O tempo em que Dean esteve em Chicago, era estudante de MBA na época, coincidiu com o reinado de Michael Jordan no basquete profissional. O Chicago Bulls ia jogar, ganhou, o Chicago Bulls de Jordan ganhou 6 campeonatos enquanto ele esteve no time. No ano em questão, o Chicago Bulls ia jogar contra o Washington Bullets na primeira rodada de eliminatórias. Embora o Chicago Bulls fosse de longe o favorito, os ingressos
tinha uma alta procura, em parte porque os fãs sabiam que os assentos seriam ainda mais caros em fases futuras das eliminatórias. Dean tinha um colega de faculdade que trabalhou para o Washington Bullets e deu a Dean 2 ingressos. Dean também tinha um amigo, aluno de pós-graduação da Escola de Teologia, que tinha o mesmo contato no Washington Bullets e também ganharam um par de ingressos gratuitos. Ambos enfrentavam as atuais atribuições financeiras comuns a estudantes de pós-graduação, embora Dean tivesse melhores perspectivas financeiras de longo prazo. MBAs tendem a render mais dinheiro do que graduações em teologia. Tanto Dean quanto seu amigo acharam fácil a decisão de vender os ingressos ou ir ao jogo. O aluno de teologia convidou alguém para ir junto e se divertiu muito. Dean, por sua vez, ocupou-se em descobrir que o professor fã de basquete também tinha práticas lucrativas de consultoria e vendeu seus ingressos por várias centenas de dólares cada. Tanto Dean quanto seu amigo acharam que a decisão do outro foi loucura. Dean não entendeu como o amigo podia pensar em se dar ao luxo de ir ao jogo. Já o amigo não conseguiu entender Dean, pois não teria gastado nenhum tostão para assistir a partida. Esse é o efeito posse. Eu sabia que era real, mas não tinha ideia do que fazer com ele.